Foi. Muito prazer, eu me chamo Eduarda Helena, eu tenho 15 anos e daqui 9 dias eu embarco no avião pra Austrália com a oportunidade de fazer um intercâmbio totalmente gratuito. E é isso que eu vim contar pra vocês hoje. No ano de 2022, eu tava no 9º ano, abriu o processo seletivo para esse projeto do governo que você ganha essa bolsa totalmente gratuita. E minha vida tava um caos em 2022. Aí no final de 2022, ela deu uma melhorada, mas ainda tava meio um caos. A minha mãe tinha feito um transplante de fígado, ela passou, meses longe de casa. As minhas amizades tinham ido meio que de arrasta pra cima. Elas foram se dissipando aos poucos, eu fui ficando sozinha aos poucos. E então eu pensei, por que não fazer a inscrição, não é mesmo? Aquilo lá era libertador, a ideia de eu poder ir pra outro país. Poder ir pra outro país de forma totalmente gratuita, me livrar daquilo que eu tava vivendo, sair daquele meu mundo, sabe? Aquilo lá parecia incrível, poder viver por conta própria, entre aspas, né? Mas, longe daquilo que eu tava vivendo naquele momento. Então, eu fiz a inscrição. Fiz a minha inscrição pro processo seletivo, na esperança de ir embora, mudar de vida, porque tava um caos. Isso na transição de 2022 pra 2023. Aí, a minha vida foi começando a melhorar ali em 2023. Eu fui, meu Deus, se eu for chamada, eu não quero ir. Mas, foi algo que eu ignorei totalmente. Foi, nossa, corre o risco de eu ir. Mas tá tudo certo também. E, sinceramente, quando chegou o edital com quem tinha passado e quem não tinha passado, me gelou o corpo. Olhar pra aquilo lá, sabe? Porque durante todo esse período em que teve a espera do edital, dentre a inscrição pra chegada do edital, as pessoas da minha cidade, que é uma cidade muito pequena, muito pequena mesmo, elas começaram a criar uma expectativa muito grande sobre mim. Porque, enfim, a minha mãe é muito conhecida, a minha família é muito conhecida aqui. E a minha família é uma família de professores. Todos os professores que me davam aula, ou que já me deram aula, me conheciam e tinham essa expectativa sobre mim. Então, começou a se tornar algo você precisa passar, sabe? Porque eu sempre fui taxada como aluna perfeita, melhor aluna, sabe? Então, quando chegou aquele edital e eu olhei para aquele edital, foi meu Deus, Senhor, para que eu tenha passado, em nome de Jesus. Porque mesmo que eu não queira ir, eu preciso ter ficado em primeiro lugar. Porque esse processo, essa seleção é feita a partir das melhores notas. Enfim, um acúmulo de pontos, cujo qual o que vale muito é a sua média. Aquele edital chegou, eu olhei pra ele e eu não tinha passado. Eu simplesmente olhei pra ele e eu não tinha passado. Eu lembro de chorar por uns 5 minutos, eu tava sozinha em casa e eu olhei pra ele e eu chorei. Não porque eu não tinha passado, mas porque eu não tinha suprido as expectativas de quem me amava e quem esperava aquilo de mim. E não que eu não tenha ficado feliz pela pessoa que passou, porque a Kathleen, a menina que passou em primeiro lugar, ela é incrível, eu amo ela do fundo do meu coração, ela é uma das minhas amigas bem próximas, a gente sempre foi amiga, porque a gente estuda juntas, a gente só tem um colégio estadual na minha cidade, então só tinha uma vaga também, era bem exclusivo ali. E eu lembro de, ficar chateadíssima. Por mim. Por ela, eu tava super feliz por ela, porque, enfim, né? Kathleen é uma pessoa incrível, mas eu tava chateada comigo mesma. Todo mundo acreditou em mim e eu não supri, sabe, as expectativas. Mas eu realmente queria ir. Naquele momento eu entendi que, eu realmente queria passar. E tal, passou ali o dia, meu pai chegou em casa à noite. E eu vou abrir parênteses pra explicar que eu sou uma menina que cresceu em lar cristão. Os meus pais são pastores, eu toco e canto no louvor da igreja. A minha vida inteira eu fui cristã. A minha vida inteira não, a partir dos 5 anos ali, porque antes meus pais não eram cristãos, mas depois eles se tornaram. Enfim, eu sou uma pessoa muito crente, eu tenho uma fé muito grande. E meu pai chegou em casa, voltando à história, ele olhou pra mim e falou: Eduarda, é isso mesmo que você quer? É esse mesmo desejo do seu coração? E eu lembro de olhar pra ele e falar: pai, por incrível que pareça,
Porque eu sempre tive o desejo de ir pra fora do país, de viajar e fazer intercâmbio, mas eu nunca levei isso a sério, sabe? Eu sempre levei muito na brincadeira. Mas aquela situação onde eu podia ter ido, eu podia ter ganho, e eu deixei passar, aquilo quebrou meu coração. Tipo, Eduarda, você podia ter ido. Então meu pai olhou pra mim e falou, vamos fechar o olho, vamos fechar o olho e vamos orar. Aí eu, bem encarada, falei, pai, já saiu o edital, eles não vão colocar mais gente, já foi todo mundo selecionado, não tem mais vaga, não tem como eu ir. E da minha cidade tinha passado 2 pessoas, uma que foi por Bolsa Família, a Jaciane, muito querida também, e a Kathleen, que foi por nota, então a média dela tinha sido um pouco melhor que a minha e ela acabou passando. E não tinha mais vaga, tipo, já tinha fechado as minhas vagas e não tinha mais como eu passar. Mas mesmo assim, eu obedeci ao meu pai, fechei o meu olho e a gente orou, Senhor meu Deus, o Senhor sabe o desejo do coração da minha filha, então o Senhor faz ela passar. Pai, dá o seu jeitinho, mexe os pauzinhos, mas faz ela passar. E aquela foi a oração, talvez uma das orações mais sinceras do meu coração, porque era aquilo que eu queria, era um desejo meu. Mas, enfim, passou o tempo, aquilo morreu, né, tipo, não falamos mais sobre. Não que o meu desejo tivesse morrido, eu continuava desejando muito, mas, tipo, não saiu mais nada sobre, então, se não saiu, quer dizer que eu não passei, tá tudo bem também, segue a vida. Até que em agosto de 2023, ocorreu um culto diferenciado na minha igreja, e uma pastora de fora chegou na igreja, né, deu a palavra, pregou, e chegou até mim e disse, Eduarda, você se prepare, tanto psicologicamente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente, porque o Senhor vai te levar a um lugar muito longe daqui. E em pouco tempo. Gente, aquilo lá me desesperou, vocês não têm ideia. Não porque eu imaginava que eu ia para intercâmbio, mas porque na minha crença, eu ia na faculdade. E aquilo já começou a me desesperar, porque, meu Deus, eu vou chegar à faculdade e eu não tenho plano nenhum ainda. Meu plano é, eu sei o curso que eu quero fazer, mas eu não sei aonde eu quero fazer, eu sei... Tipo assim, começou a me desesperar, sabe? E eu tenho uma líder maravilhosa, graças a Deus, Natane, querida do meu coração, beijo. Ela chegou em mim, eu falei com ela sobre isso, falei sobre a palavra que tinham me entregado, e ela falou bem assim, Eduarda, você se acalma, vai ficar tudo bem, o Senhor tá no controle, se é Ele que tá te enviando, vai dar tudo certo. E eu acho que foi a palavra mais sábia que ela podia ter me dito naquela hora. Mas enfim, 2 semanas depois dessa palavra que eu recebi, 2 semanas depois, se eu não me engano, exatamente 2 semanas depois, o meu diretor me chama, separadamente, e fala bem assim, Eduarda, se você tivesse a oportunidade de fazer uma prova totalmente em inglês, pra você poder tentar passar no intercâmbio de novo, você faria? E eu, tipo assim, o que o senhor tá falando? O que o senhor tá querendo dizer com isso? Mas eu falei, claro que eu faria, né? Por que não? Tipo, se eu tenho a oportunidade de passar de novo, por que eu não vou fazer? Não vou tentar, né? Aí ele falou, então tá bom, é porque você passou. Eu olhei pra aquele cara e falei, mas o que você tá falando, homem? Tipo assim, o que você tá falando? Ele literalmente falou, Eduarda, você passou. Aí eu olhei assim pro meu... Porque eu tava com o celular na mão, olhei pro meu celular, olhei pra ele e falei, o senhor sabe que dia a gente tá? O senhor sabe que o edital já saiu? E ele falou, sim, mas o núcleo ligou falando que abriu 2 vagas e você e o Adrio, que é um amigo meu também, daqui da minha cidade, você e o Adrio passaram. E eu fiquei tipo, que foi? Tipo assim, como assim a gente passou? Como assim a gente tá tendo essa oportunidade? O edital já não tinha saído, já não tinha fechado as 1.000 pessoas? Aí, enfim, ele explicou, né, que a gente tinha passado porque abriu vaga do núcleo, porque outros alunos não queriam, e daí, por média, eu e ele saímos bem e tudo mais. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi a minha oração com meu pai. E que Deus cumpriu. Deus honrou. E ele me deu de presente o intercâmbio. Sei que o objetivo desse vídeo era contar pra vocês como tudo ocorreu, mas não tem como não falar sobre o que Deus fez, sabe? Tipo, o toque dele, o cuidado dele. Porque eu tenho certeza absoluta, mas tipo, certeza absoluta mesmo, que não foi meu esforço que fez eu passar, sabe? Foi realmente Deus que deixou eu passar. Não tem nem lógica, sabe?
Mas enfim. Mas, gente, eu sou muito expressiva, tipo, muito expressiva. Eu voltei pra aquela sala pulando. Tipo, pium, 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 pulandinho. Tipo, bem felizinha. Porque eu tinha passado. Tipo, eu passei. Eu vou pra outro país. Tipo. E tipo, foi algo muito irreal, muito ilógico. Não tinha como isso acontecer. E foi depois a palavra. Mas enfim. Documento vai, documento vem, passou tudo. Agora estamos nos preparativos pra viagem em si mesmo, porque realmente falta 9 dias pra minha viagem. E agora a gente tem a mala, que eu roubei do meu primo. A minha família tá muito ansiosa e eu tá na paz e na glória do Senhor, porque simplesmente foi Deus que me deu. Ele teve todo o cuidado. Teve uma coisa também que eu achei muito legal, que foi assim, a gente precisa mandar um monte de informação, né, pra família. Ou tipo, enfim. E muito do que eu orei foi pra que o Senhor me mandasse pra uma família cristã. Dito e feito, gente, sou crente, eu conheço até a igreja, olha só. Na minha oração eu também pedi o país que eu queria ir. Quando eu fiz a oração com meu pai, eu falei, Senhor, eu quero ir pra Austrália. Porque lá tem, enfim, uma gama de países das quais você pode ser chamado, porque são todos os países que falam inglês. E como a minha escola, no currículo escolar, o idioma, né, é inglês, então a gente só pode ir pra países que falam inglês. E tem 5 países que a gente podia ir. E eu falei, Senhor, eu quero ir pra Austrália. Na minha oração, né, lá com meu pai, e falei pro meu pai perguntou, Eduardo, que país você quer ir? Mas vamos ser específicos, se for pra pedir, vamos pedir especificadamente. E eu falei, Senhor, eu quero ir pra Austrália. Dito e feito, gente, eu vou pra Austrália, pra isso que eu quero ir. E eu tô muito feliz, mas eu não tô ansiosa. Tô bem calma. Bem calma, porque eu sei que se for o Senhor que me deu, tudo vai correr muito bem. E Ele vai me trazer em segurança. Em nome de Jesus, nós estamos profetizando que eu vou voltar inteirinha. Um pouco bronzeada, eu espero, porque eu sou branca que nem leite. Tipo, bem branca. Mas, enfim, é isso. E eu acho que eu vou postar vlogs sempre que possível, pra vocês poderem acompanhar tudo que tá acontecendo. Lá na Austrália. Eu quero falar da minha irmã também um pouquinho, porque ela perguntou se eu ia falar dela. E eu vou falar dela. Ela só tá muito ansiosa, meus pais também. Minha mãe tá super ultra mega ansiosa, ela chorou já umas 4 vezes na minha frente. Eu não sei quando ela chorou, quando eu não tava perto. Mas... eu não sei também, acho que é isso. Não tem mais o que falar pra vocês. Só dizer que confiem nos planos de Deus e sejam fiéis a eles, que Ele... A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é confiem no Senhor. E se for da vontade dele, Ele vai realizar os desejos de vocês, sabe? Do coração de vocês. Só isso que eu tenho pra dizer mesmo, gente. Beijo. Depois eu corto essa parte. Um pouco embolada, talvez, porque eu nunca tenha gravado vídeo. E talvez eu não olhe sempre pra câmera. Mas é porque eu tô me vendo ali do lado. Aqui, tipo, do lado de cada câmera tem a minha imagem. E eu gosto de olhar. É legal. Mas enfim, vou contar a história de como tudo isso aconteceu.